Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você já é um inscrito, né? Se você já é, então clica depois no like ou no dislike se você não gostar. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se você veio através do Instagram, eu fiz lá um convite para você saber a história toda, né? Que eu vou contar na relação de compliance com a vacinação. Muito interessante, contando o contexto histórico da revolta da vacina e o contexto histórico agora dos nossos dias. Então, seja muito bem-vindo de qualquer maneira. Se você chegou agora, clica em inscrever-se. Reza a lenda que dá cãibra, que machuca o dedo. Não é verdade. Clica lá em inscrever-se, clica no sininho também para você receber notificações dos próximos vídeos que eu trato também de compliance, entre outros assuntos que você encontra aqui no canal. Vamos direto ao assunto? Muito está sendo dito aí sobre a vacinação, a obrigatoriedade da vacina. Então vai ser muito em breve decidido pelo STF a respeito disso, né? De novo, talvez o STF cometa mais um gafe, que é deixar a critério dos governadores e dos prefeitos o que vai se fazer em termos de saúde pública. Já ficou demonstrado que não funcionou, mas talvez eles insistam no erro e aí provem um pouquinho mais do próprio veneno e indiquem a obrigatoriedade no futuro dessa vacinação. Do meu ponto de vista, isso não é liberdade. Você já sabe, se me conhece, eu sou advogado tributário, atuo muito no mercado condominial, sou certificado em compliance pela Thomson Reuters, estou me pós-graduando em compliance, em direito imobiliário, enfim, sempre tentando estudar, saber, ler, e isso não tem nada a ver com liberdade. Liberdade é, de fato, deixar a sua escolha, ao seu critério. O cidadão decide o que ele quer para a vida dele. E isso, muito diferente do discurso que está sendo utilizado, não é deixar a critério dessa pessoa e ela não querer se vacinar e colocar em risco a outra pessoa. Existe muita informação sem qualidade. Eu vou me comprometer com você aqui agora. Eu estou reunindo uma série de informações com muitos vídeos de vários médicos. Eu vou trazer para você como eles entendem essa questão da obrigatoriedade da vacina, o que isso significaria, o que significaria vacinar a população. Mas neste aqui, a gente vai tratar só da comparação do contexto histórico ligado ao compliance em relação à moral e ética que eu vou demonstrar para você. O nosso período histórico, já colocando dessa forma, ele é um momento num contexto de muita informação. Informação em profusão. Isso não significa qualidade, você tem quantidade. Agora, você, cidadão, enquanto detentor da sua liberdade, da sua idiosincrasia, né? O que significa isso? A forma como você vê o mundo, como você interpreta o que você está vendo, dotado da sua capacidade intelectual para fazer a interpretação daquilo que você está lendo, está vendo, você não pode outorgar esse poder de definir e decidir o que você verá em termos de informação, o que você receberá em termos de informação ao governo. Senão isso torna-se uma ditadura. Essa questão que vem sendo muito discutida sobre fake news, ela não tem nada a ver com fake news. Ela tem a ver com ditadura, ela tem a ver com cerceamento à liberdade. Tem livro cujo título é O Inquérito do Fim do Mundo, que era justamente aquele inquérito do STF contra aquelas pessoas que supostamente propagaram fake news. E ali não tem nada, não foi encontrado nada, ninguém foi condenado, foram presos injustamente. Isso se assemelha em muito ao que vem a ser ditadura. Então, pense nisso. Não entregue a sua liberdade, o seu poder de decisão enquanto cidadão a terceiros. É você que tem que decidir o que você quer. No passado, a vacinação, em 1902, existia lá um surto de varíola. Muitas pessoas vieram a óbito, mas muitas, milhões de pessoas vieram a óbito naquele período histórico. Isso já é muito diferente do que a gente está vivendo. Eu falei milhões. Então, veja como isso evoluiu no tempo. Uma doença que naquele momento era misteriosa também, existia pouco estudo a respeito e hoje, entre aspas, muito semelhante, existe até o momento pouco estudo, cerca de 1 ano de estudo, uma vez que o Dória assinou um compromisso de compra de uma vacina em
agosto, setembro, outubro de 2019, então estamos completando aí praticamente um ano, muito pouco se sabia dessa doença, mas então ele tinha o quê? Bola de cristal? Fica a cargo de outro vídeo para a gente falar sobre isso. A questão é, pouco se conhecia naquele momento, naquele período histórico, e pouco se conhece sobre essa doença neste período histórico. Lá morreram milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, no mundo, a varíola matou, naquela época, entre 300 e 500 milhões de pessoas. A Covid matou 1 milhão e pouco. Se já passou de 1 milhão, acredito que sim nesse momento. Para você ver a diferença do que foi enfrentado naquele período histórico e do que foi enfrentado agora. Para você ter uma outra ideia rápida da diferença, já que eu estou contextualizando a comparação de dois períodos históricos, estou agindo contra o anacronismo. Anacronismo é você comparar dois momentos históricos, tirando-os do contexto, ou seja, comparando-os como se eles fossem a mesma coisa. Não, um período histórico tem um contexto de vida, outro período histórico tem outro contexto de vida, em termos de moral, de ética, de saúde pública, de tudo. É isso que eu estou tentando mostrar para você. A letalidade da varíola naquele momento era de 30%. A letalidade declarada pela OMS recentemente pelo pesquisador de Stanford da Covid-19 é de 0,13%. Quando você tem uma letalidade de 30%, antes eu quero dizer que é muito difícil. Por que tem uma margem tão alargada de mortos no mundo, de 300 a 500 milhões? Porque era de difícil contagem. A gente está falando do início do século XX. Havia muito menos capacidade de informação, de registros do que nós temos hoje. No contexto histórico que a gente está vivendo, há uma profusão de informação e de capacidade de adquirir dados. A gente tem uma tecnologia completamente diferente da do início do século XX. Nós estamos no século XXI. Passou um século, mais de um século dessa ocorrência. Então, no Brasil, para você ter uma ideia, estima-se algo entre 2 e 5 milhões de mortos, o que é um número muitíssimo expressivo para a população daquela época. Muito diferente do que você está vendo hoje. Morreram mais de 150 mil pessoas pela Covid-19, mas você consegue entender a desproporção? É um número 30 vezes maior. 25 vezes maior, pelo menos. É preciso que contextualizemos para não sermos anacrônicos em nossa comparação. Tem um outro dado muito importante, quando a gente pensa diretamente naquilo que eu me dispus a falar, que foi a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação. Não vou falar da vacina e desse contexto, estou falando em compliance e na comparação. A moral era diferente. Naquele contexto histórico, quando Rodrigues Alves tentou impor a vacinação à força, porque ele tentou impor realmente a força pública tinha o poder de invadir as casas para inocular, através de injeção, aquele líquido que as pessoas não sabiam do que se tratava. Então você pode imaginar, né, no imaginário popular, o que aquilo significava, embora fosse para o tal bem comum, havia muito pouca informação, ninguém sabia exatamente do que se tratava. E, de novo, para contextualizar, a gente está falando, a revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904, quando Rodrigues Alves, tendo indicado Oswaldo Cruz como uma espécie de ministro da saúde, né, secretário de saúde naquele momento, mas equivaleria hoje a ministro da saúde, o centro do poder, o centro do governo do Brasil naquele momento era o Rio de Janeiro. E para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro era conhecido como túmulo dos estrangeiros. Muitos barcos, né, navios propriamente ditos, deixavam de aportar no Rio de Janeiro por conta desse tipo de nomenclatura. E por que tinha essa nomenclatura? Porque faltava tudo. Faltava saneamento básico, faltava limpeza pública, faltava água, faltava tudo no Rio de Janeiro. De lá para cá, muita coisa mudou, obviamente. É por isso que você precisa comparar em contextos diferentes. Cada momento tem o seu contexto. E aí, quando a gente trata do compliance, fora o compromisso com a verdade que o compliance tem, que é o propósito de se chegar de fato à verdade, o que se tinha naquele momento era que, em virtude das pessoas se vestirem de uma maneira inteiramente recatada, ou seja, todas as partes do corpo estavam recobertas, dificilmente eles soltavam um botão da gola da camisa, as mulheres andavam também todas fechadas, com as mangas até o punho. Era imoral
Vou repetir, era considerado imoral mostrar o braço em público e a injeção tinha que ser dada no braço. Então as pessoas se revoltaram pelo uso ditatorial, autoritário da forma como era impelida essa vacinação. Talvez não contra a vacina em si. Percebe como a gente não pode ser anacrônico na nossa comparação? Agora, o fato é que, no momento atual, as pessoas estão se voltando contra esta obrigatoriedade. E por quê? Porque naquele contexto, em 1904, diante dos tumultos públicos no Rio de Janeiro, 4 dias ali em que as pessoas derrubaram carros, né, botaram fogo em ônibus, depredaram prédios públicos, até prédios privados, era porque demorou para vir a público que Rodrigues Alves havia revogado a obrigatoriedade. Percebe como a disseminação de informação naquele período histórico era muito diferente da nossa. Há uma diferença muito grande entre o período histórico daquele momento em termos morais e o período histórico que nós vivemos aqui hoje em termos morais. Hoje você não tem nenhum problema em usar uma regata, até de repente em correr na rua, um homem sem camisa, a mulher apenas de topzinho, enfim, apenas cobrindo aquelas chamadas partes pudendas, né? Ou as ditas imorais, digamos assim, né? As partes sexuais propriamente ditas. Então percebe que houve uma flexibilização da moral, um alargamento da moral, de forma a aquilo que era considerado imoral 116 anos atrás, hoje não é considerado imoral. O nosso contexto, no que quer dizer, né, no que diz respeito à vacinação obrigatória, não está ligado ao fato de ser imoral você mostrar o seu braço. Está ligado ao fato de ser uma imoralidade esse autoritarismo, porque entende-se que o Brasil passou por muitos momentos autoritários, embora haja inúmeras controvérsias a esse respeito, mas de fato o governo sempre impinge contra o cidadão a conduta que ele deve exercer, tirando um pouco do poder de opção desse cidadão. E penso ser justamente contra isso, contra um avanço contra as liberdades individuais propriamente ditas, é que hoje esteja se discutindo essa obrigatoriedade das vacinas. Então, eu não vou discutir nesse vídeo aqui, como eu disse, a obrigatoriedade em si, a determinação, possível determinação do STF ou não, afronta a uma legislação federal de 1975, que eu vou tratar num outro vídeo. Eu estou dizendo aqui desse contexto moral. Talvez a moral hoje se oponha a autoritarismo. Ponto. E a ética? Como é que a gente compara a ética deste momento para o momento da crise da varíola, né, da revolta da vacina de 1904? Veja só, o Rodrigues Alves tinha como obsessão e teve como obsessão naquele período histórico resolver o problema de saneamento básico e de limpeza pública no Rio de Janeiro, principalmente, para que a cidade fosse vista de uma outra maneira, afinal de contas era a capital federal. E para isso ele pretendia, porque houveram pequenas epidemias, por exemplo, de peste bubônica, que é aquela transmitida pela pulga do rato, então propunha-se a caça, literalmente, aos ratos. E veja só, vamos tratar de ética nesse momento, que transcende a moral. Se você quiser ver isso num outro vídeo, veja o meu vídeo anterior aí que eu falo a verdade da relação entre compliance e filosofia, você vai entender essa relação de moral e ética. Quando o governo se propõe a pagar uma recompensa por cada rato que for entregue à força pública ou à vigilância sanitária daquele momento histórico, as pessoas passam a fazer criação de rato. Eu vou repetir que você talvez possa ter se surpreendido tanto, ficado estupefato como eu fiquei quando li a história desse período. Então, pode não ter ouvido atentamente o que eu disse. O governo oferecia um valor financeiro, monetário, para cada rato que fosse entregue, no intuito de zerar a peste bubônica, a sujeira pública, enfim, tentar melhorar a limpeza urbana. Então as pessoas passaram a produzir ratos em casa, através de criações de ratos. Literalmente produzir dinheiro, né? Isso é ética. Perceba que essas pessoas falharam na ética, porque estavam fazendo algo que era notoriamente errado. Se o que se pretende, o propósito
propósito daquela ação governamental era o bem comum, era justamente a harmonização do bem-estar, né? A proposição ou propositura do bem-estar para todo mundo, limpando a cidade, erradicando os ratos. Essa pessoa que faz isso, ela está indo na contramão do que é o certo. Obviamente, ela está fazendo o errado. Isso fala muito forte sobre a ética do brasileiro. E nesse contexto histórico, nesse período que a gente viveu, a ética mudou? Talvez sim, talvez hoje não se criasse ratos. Mas o que se fez? Você viu aí, acompanhou os desvios de verba pública, mesmo da área da saúde. O que significa que continua existindo algumas pessoas que não compactuam com a ética, não coadunam com esse objetivo, com esse propósito de compliance, de um propósito para o bem maior, de fazer o certo, porque é o certo a fazer, que é o princípio ético. Pessoas esconderam dinheiro na cueca, em armários, em mochilas, nesse período histórico da pandemia. É só você procurar, dar um Google aí. A Polícia Federal busca algo em torno de 2 bilhões de reais em compras sem licitação, compras fraudulentas, desvio de dinheiro para outras finalidades, às vezes até, talvez, para a campanha à prefeitura, porque agora é momento de eleição, né, para a prefeitura e para a vereança. Então veja que, embora a gente tenha tido uma flexibilização da moral, por isso que eu sempre prego que elas são dissociadas. Embora você tenha tido uma flexibilização do que é moral, e hoje o que é moral era imoral naquele momento e vice-versa, o que é ética continua tendo aí um alargamento para algumas pessoas, para alguns cidadãos, buscando o benefício próprio, buscando uma vantagem própria, às custas de outras pessoas. A gente precisa estar atento. A verdade precisa ser o nosso propósito, assim como a verdade é o propósito do compliance. Então, se você está disposto a ter uma vida ética, acompanhe o canal. Eu vou continuar tratando muito aqui sobre compliance. Se você tiver interesse em conhecer mais, em saber mais sobre isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ir até o meu canal profissional, onde você tem acesso ao curso de introdução ao compliance. E lá você tem, inclusive, uma aula bônus de mais de 1 hora sobre filosofia, para você saber mais sobre ética e sobre moral. De novo, eu quero agradecer o seu tempo e te desejar paz e bem-estar para que a gente consiga alcançar a felicidade, que é o objetivo da ética. Até a próxima.